Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Alex odiava pagar com cupons. Ultimamente, ele achava que sua família poderia entrar para o livro dos recordes pela frequência com que apresentava esses cupons no caixa do supermercado Economy Coyote. Não, em princípio, não havia nada de particularmente vergonhoso nisso, por assim dizer, e muitos em tempos de escassez, especialmente em sua vizinhança, economizavam com cupons. Mas para Alex, pessoalmente, eles se tornaram a gota d'água que quebrou as costas do camelo, o último átomo que ameaçava, figurativamente falando, abrir um buraco negro no universo de seu sistema nervoso. Total, com os cupons incluídos, disse o vendedor, $26,01. Alex suspirou e remexeu no conteúdo de sua carteira. O que ele havia comprado? 2 litros de leite, um pacote de bacon, manteiga de amendoim, mais armadilhas para mosquitos? Onde está seu dinheiro suado? Ei, Alex! O velho conhecido de Bill saiu da longa fila e acenou. Como você está? Estou bem, respondeu Alex com um sorriso de obrigação. Se havia uma coisa que ele havia aprendido durante os anos em que viveu nos Estados Unidos, era sorrir, por pior que fosse a realidade em sua alma. Está comprando na loteria? Perguntou Bill. Não, disse Alex. E eu estou, disse Bill, que já era conhecido em toda a vizinhança. Ele gastava quase 100 libras a cada salário em todos os tipos de loterias, acreditando que, seguindo seu próprio sistema engenhoso que Bill ensinava na escola, ele um dia acertaria o prêmio principal. No mês passado, ganhei uma cafeteira e 20 libras. Dá para acreditar? Alex murmurou. Bill era um homem estranho, com certeza, mas pelo menos ele tinha a sorte de ter uma esposa, Stella, que aguentava todas as suas travessuras. Mas Naomi. Ela teria lhe dado aquele bilhete de loteria para o jantar. E não era como se o casamento deles estivesse à beira do divórcio. Ela sempre foi assim. Poderosa, tenaz, rígida até o ponto da impossibilidade. E agora Alex simplesmente se odiava por ter suportado tudo isso em nome do amor por mais de 20 anos. Talvez você acredite nisso? Uma nova loteria, insistiu o vendedor e girou um bilhete vermelho brilhante sob o nariz de Alex. O grande prêmio é de $10 milhões. Eu gostaria de 12 mil, por favor. Bill se aproximou novamente do final da fila. Alex queria dizer ao vendedor para calar a boca com sua propaganda intrusiva de loteria, para simplesmente lhe dar seu infeliz cheque e as compras na sacola. Mas então ele pensou mais uma vez sobre sua má sorte com a esposa e... A ideia lhe ocorreu como um raio, por que não fazer um mini motim? Ele vai comprar um bilhete de loteria. Para irritar Yuka. E deixá-lo fazer o que quiser. Afinal de contas, ele é um homem ou o quê? Ele é o ganha-pão ou o quê? Que possamos acertar na loteria, Alex acenou com a mão e, com humor melhorado por sua própria audácia, acenou para todos na fila e na loja à vista e desejou-lhes um bom dia. A família Walker se mudou para os Estados Unidos, para o estado de Montana, no final dos anos 90, com a esperança de que tivessem acabado de ganhar um green card. As pessoas que eles conheciam na época ficaram com inveja. Alex estava terrivelmente orgulhoso por ter sido um cara simples, ontem um trabalhador comum de fábrica, hoje ele poderia realizar o sonho americano. Eles partiram, como pensavam, em um conto de fadas. Venderam o apartamento que Alex havia perdido de seus pais quando era estudante. Venderam o carro que os pais de Naomi haviam lhe dado como presente de casamento. Fizeram as malas, compraram livros de frases e... Vamos! Para o mar. Para a América. E, no início, parecia que tudo ficaria bem desde que se estabelecessem em um novo lugar, sem medo de dificuldades, e então haveria uma casa grande com um gramado verde em uma área de prestígio, um carro esportivo vermelho para o chefe da família e um jipe espaçoso para toda a família, haveria férias no Havaí e na Flórida, haveria tudo o que a alma desejava. Mas, como se viu?
Ninguém estava esperando por eles lá nos Estados Unidos. Acontece que já existem pessoas suficientes em busca da felicidade, e os estrangeiros têm o dobro de dificuldade para obtê-la. 8 anos atrás, os Walkers foram forçados a vender sua pequena casa nos subúrbios comuns e se mudar para os subúrbios de reputação mais suspeita, onde não se estabeleceram nem mesmo em uma casa, mas em um trailer. E os vizinhos eram as mesmas pessoas pobres que viviam no parque de trailers. Realmente, no início, parecia ser um desastre e o fim de tudo. Afinal, no início, os Walkers achavam que em lugares assim viviam bem, alcoólatras, todo tipo de elementos antissociais. Mas depois, quando se aprofundaram no assunto, descobriram detalhes curiosos. Descobriram que alguns parques de caravanas são muito parecidos com essas mini-vilas comuns em cada casa móvel, que do lado de fora, devido à instalação competente, parecia uma casa normal, havia um pequeno gramado verde e algumas flores e arbustos. Os Walkers tiveram sorte de se mudar para um lugar assim. A casa deles tinha fogão elétrico, esgoto, água quente e fria. Obviamente, havia apenas 2 cômodos. Um quarto para o casal e uma sala de estar. Que também se tornou um berçário para seu filho Max, ou Max, como seu nome foi mudado. De fato, só graças a essa mudança não foram encontrados na rua. No entanto, o aluguel de um lugar embaixo da casa custava $500 por mês. Mas conseguimos. No geral, mais tarde, olhando para trás, Alex percebeu que eles foram guiados demais por seus sonhos tolos e mal preparados. Eles tinham muita esperança de que seriam capazes de pagar os empréstimos. Em suma, se eles tivessem ficado em casa, teriam vivido muito melhor naquela época. Quando perceberam, já era tarde demais para voltar atrás. Ao se aproximar de sua rua, Alex diminuiu o passo e involuntariamente admirou a paisagem além dos subúrbios e fora da cidade, distante e ao mesmo tempo parecendo bem próxima, as montanhas subindo no céu, naquela hora antes do amanhecer, coloridas de dourado e roxo. O ar estava repleto dos cheiros do final do outono, com toques frescos do inverno que se aproximava. Alex suspirou e acelerou o passo resolutamente. Nada. Eles tinham vivido mais um dia, estavam todos vivos e bem, portanto, não havia do que reclamar. Haverá macarrão com queijo para o jantar, informou Naomi, assim que ele cruzou a porta. Bem, tudo bem, Alex deu de ombros e assentiu obedientemente. Eles comiam macarrão com queijo com frequência. E era realmente delicioso. Mas, ultimamente, Naomi o fazia com muita frequência. E quando ela tentou se opor uma vez, dizendo que eu gostaria de variar, foi um inferno. E, aparentemente, qual era o problema de cozinhar você mesmo? Alex tinha aprendido a cozinhar bem em seus tempos de estudante, sabia fritar peixes suculentos e crocantes, sabia fazer uma torta com maçãs e uma salada de arenques derretendo sob um casaco de pele? Mas havia apenas um problema de Naomi. Se sua esposa estava de mau humor, ela fazia alarde sobre o fato de que aqui, fora de suas mãos, a família não queria comer, aparentemente, ela cozinhava muito mal. Então, em algum momento, Alex, poupando o sistema nervoso, parou de ir até o fogão, e não foi uma grande perda. Então ele se consolou. Sempre era possível dar uma espiada no refeitório, e o cozinheiro mexicano cozinhava de tal forma que você podia lamber os dedos. Alex tinha até um esconderijo secreto em um bolso secreto de sua jaqueta para esse propósito. E Max, ele saiu de novo? Perguntou o chefe da família, enquanto sua esposa colocava os pratos e talheres na mesa para 2. Naomi, em vez de responder, contraiu os lábios e bufou como um cavalo frio e descontente. Como poderia ser de outra forma? Se o pai não consegue manter o menino na linha. Entendo, Alex assentiu e se sentou. Ele cutucou o macarrão com um garfo. Hoje sua esposa foi generosa e acrescentou legumes, feijão verde, cebola e abobrinha. O que você entendeu? Naomi franziu os lábios com tanta força que eles visualmente desapareceram completamente de seu rosto. Alex olhou para cima com cautela e, embora sua esposa a assustasse e a irritasse terrivelmente, ele sentiu pena dela. Onde estava sua antiga Naomi?
A graciosa beleza de cabelos castanhos avermelhados que usava vestidos e cantava quando lavava a louça? Como sua esposa não conseguia um bom emprego como editora em nenhuma editora, ela havia sido substituída. Não, ela conseguiu um emprego em uma linha de embalagem de fertilizantes para a agricultura e depois também trabalhou em uma loja de alimentos orgânicos. Mas a cada ano ela desistia mais e mais. Ele engordou. Ele reclamava disso, não queria perder peso. Eu usava jeans ou shorts, camisetas ou moletons. Eu costumava pintar meu cabelo de amarelo palha e enquanto eu tinha dinheiro, sempre comprava coisas na loja que passavam na TV. Não é nada, respondeu ele com a frase usual e geralmente bem-sucedida para acalmar o conflito incipiente e, em seguida, voltou sua atenção para o prato de jantar. Depois do jantar, Alex leu um livro clássico, um romance sobre a vida da classe trabalhadora na Inglaterra vitoriana, e depois foi para a cama. O fato de seu filho não ter voltado para casa à noite ainda era inquietante, mas não mais assustador, pois a normalidade de Max ultimamente era indisciplinada de uma forma que teria sido suficiente para 4 crianças pequenas. O casal adormeceu, como de costume, em lados opostos da cama e sob cobertores separados. As noites, a propósito, estavam ficando cada vez mais frias e havia chegado a hora de pensar em comprar um novo aquecedor, pois o antigo estava quebrado. Mas onde encontrar o dinheiro? Se você calcular o orçamento com 2 meses de antecedência, os cupons para uma compra tão grande não serão suficientes. E Alex decidiu que amanhã falaria com seus chefes para que lhe dessem um salário adiantado, e então, quando eles comprassem, bem, eles darão um jeito. Como último recurso, podemos passar no banco de alimentos. Em geral, muitos vizinhos iam lá regularmente e voltavam com caixas de alimentos bem decentes, mas para Alex, visitar esse lugar era algo que parecia impossível de ser superado, porque parecia um marcador, uma lâmpada vermelha piscando, uma tocha na noite. Em suma, algo que simboliza que você, irmão, caiu. Naomi, no entanto, não queria levar nada para lá por outro motivo, pois achava que tudo que estava vencido e era de má qualidade era enviado para lá. A manhã do dia seguinte começou surpreendentemente bem quando Alex acordou. Sua esposa já havia saído para um turno extra em uma empresa de limpeza especializada em limpar casas, geralmente pertencentes a americanos ricos. Quando o chefe da família estava quase terminando sua tigela de flocos de milho e leite, a porta da caravana se fechou e passos soaram. "Oi, papai", disse o filho e se sentou no sofá, sem nem mesmo se preocupar em tirar a pilha de roupas sujas que havia criado. Garotão preguiçoso. Alex xingou o filho, mas apenas para si mesmo em sua mente, e seu ouvido dizia outra coisa. "Filho, posso lhe dar uma palavrinha?" "Aqui vamos nós", Max exclamou e revirou os olhos. "Filho, por favor, entenda, por favor, é que minha mãe e eu estamos muito preocupados com você. Você é jovem, tem a vida inteira pela frente e eu me atrevi a escolher com quem ser amigo sem pedir sua permissão?" Max se sentou no sofá, franzindo a testa. "Quantas vezes tenho que dizer isso? Meus amigos não são satanistas ou maníacos. Apenas roqueiros e indivíduos livres. E eu já me formei no ensino médio este ano. O que mais você quer de mim?" Em suma, Alex concordava com o filho apenas no último ponto, desses garotos eram realmente livres. Acima de tudo, eles eram todos de famílias não muito prósperas. Portanto, seguiram caminhos tortuosos. Alex estava convencido de que pessoas decentes não andariam de motocicleta em lugares duvidosos, não se dariam bem com os casuais e talvez houvesse rumores diferentes e ganhos criminosos, não gritariam como loucos em shows com aquela música estranha e estridente. Sim, Alex foi um dos que reconheceu a música em primeiro lugar, a antiga música pop soviética. E todo esse rock, rap e coisas do gênero eram considerados de mau tom. "Ei, e o que fazer com você?" suspirou o chefe da família. "Me deixe em paz." Max, levantando-se e pegando sua jaqueta, voou em direção à porta da frente. "Parece que não tenho espaço em minha própria casa." "Ah, sim, do que estou falando?" O cara fez uma cara de surpresa exagerada. "Quase me esqueci de que vivemos em uma caravana como lixo branco."
E você, agora ele olhava com desprezo para o pai. Você e sua mãe tentando me dizer como viver minha vida? Você não conseguiu construir sua própria vida, então está tentando estragar a minha para ter companhia. Vá se fuder. Para a fronteira mexicana, Max terminou de censurar, mas com a implicação oposta, e ele pulou para fora da casa e bateu a porta com tanta força que todas as paredes tremeram. Alex, também à beira do precipício, correu atrás dele. Que sacana! Mas então sua lombar doeu tanto que ele até se dobrou. E assim, é claro, ele não o alcançou. Eu apenas observei enquanto o filho subia em sua motocicleta destruída, comprada com o dinheiro que ele havia economizado por 3 anos, e ia embora, deixando para trás um pilar de poeira e o gosto residual de que ele tinha, de fato, e de direito. Que tipo de pais são esses? Então, perdedores que só podem dar um mau exemplo. Com um humor tão repugnante, Alex foi trabalhar, pois teve a sorte de conseguir um emprego em um depósito de móveis. Chegando ao trabalho, Alex cumprimentou a todos, vestiu seu uniforme, um macacão cinza, e estava prestes a subir na empilhadeira, uma máquina enorme que, no entanto, ele aprendeu a controlar rapidamente, quando uma voz feminina aveludada o chamou. Jennifer. Alex sorriu. E como ele poderia não sorrir para Jennifer, a aluna de ontem, que trabalhava aqui como secretária, enquanto enviava questionários para agências de modelos, era amada por todos aqui. Imponente, cabelos como asas de corvo, maquiagem sensual e uma saia tão curta que ela usava. Em geral, espere, que homens solteiros e casados. E Jennifer também tinha uma personalidade leve e um pouco diferente a pé. É verdade que ela não andava à toa e que, para um buquê de flores banal e benevolente, não era um presente caro e favorito. Não, ela não se comportava de tal maneira que alguém pudesse chamá-la de garota da profissão mais antiga, mas, sim, ela tinha potencial, a julgar pela maneira como Jennifer escolhia seus amantes. Ele estendeu uma prancheta para que ela assinasse. Eu assino, Alex assentiu, esquecendo-se de assinar a nota explicativa sobre o fato de ter visto caixas com conteúdo frágil caírem de uma prateleira, não porque ele era um motorista de empilhadeira desajeitado, mas porque tinham sido empilhadas de forma estável. A propósito, graças a essa reclamação, Alex pôde contar com um salário integral e foi acreditado e não multado. Como você está? Ele perguntou educadamente. Bem, respondeu Jennifer e soprou uma bolha de sua goma de mascar. Tinha cheiro de morango. Além disso, a moça estava usando uma blusa cor de leopardo com um decote sem vergonha. Ei! Por mais que Alex tentasse manter seu amor e respeito por Naomi em si mesmo, ele estava olhando para os encantos de sua colega. E tão triste, aqui, para a dor que lhe apertava a alma, às vezes, tornou-se o fato de que seu trem saiu de casa, sem uma bela esposa, sem o respeito banal de sua esposa. E alguém conseguirá uma Jennifer tão bonita. E provavelmente será um homem com dinheiro. O dia de trabalho se arrastava sem parar. E quando terminou, Alex mal podia acreditar. Ele já queria ir para casa. E simplesmente dormir. Suas horas de paz e descanso por direito. E amanhã voltar ao trabalho. E depois de novo. E depois de novo. E de novo. Até o fim, enquanto ele ainda tinha forças para mover as pernas e levantar os braços, porque Alex já havia calculado tudo e descobriu que, com a servidão de crédito de sua família e os pagamentos obrigatórios regulares, seria impossível ficar ocioso na aposentadoria, ele teria que trabalhar. E é claro que não era de se esperar que seu filho crescesse e o sustentasse financeiramente. Se não o colocarem na cadeia nos próximos anos, ele ficará feliz. Já trocando suas roupas de trabalho pelas suas próprias, Alex de repente encontrou um pedaço de papel em seu bolso. Ele o retirou e o reconheceu, lembrou-se de que havia comprado a loteria ontem. E o sorteio havia sido realizado hoje de manhã. Será que ele deveria dar uma olhada? Para ver se ele havia ganhado 100 libras. Ele podia conferir os resultados no jornal e, tendo comprado o jornal no caminho para casa, Alex começou a comparar os números. Em um primeiro momento, ele pensou que havia cometido um erro. Seu coração afundou em seus calcanhares. Ele verificou novamente. E ficou atônito.
porque ele havia acertado o prêmio principal. Apoiado em sua bicicleta, Max olhou para seus amigos ao longe. Eles estavam sentados ao redor da fogueira, conversando sobre algo engraçado, a julgar pelas risadas. E ele estava ao lado, onde o crepúsculo havia se transformado em escuridão e onde eles haviam deixado todas as bicicletas. Max ficou em pé com os braços cruzados sobre o peito e pensou em sua vida. Em geral, isso não acontecia com ele com muita frequência. E ele odiava isso. Mas, às vezes, os pensamentos não o abandonavam. Ele nasceu aqui, nos Estados Unidos, então não conseguia entender as histórias de seus pais sobre outra vida. E quando entendia, quando era mais jovem, ficava com raiva por eles terem deixado tudo lá. Eles tinham um apartamento, alguma posição na sociedade, podiam comprar toda a comida que quisessem no supermercado e diziam que ele teria estudado em uma boa escola lá, que teria entrado na faculdade. Mas, quando se tornou adolescente, Max começou a cortar essa conversa. De que adianta lamentar o que ficou para trás, se isso não ajuda o presente? Ele cresceu sentindo a lacuna entre sua realidade e a maneira como queria viver? Sim, havia a opção de se tornar um excelente aluno, conseguir uma bolsa de estudos e ir para a universidade. Mas não importava o quanto Max tentasse estudar bem, não dava certo. E também não havia indulgências para as conquistas nos esportes, porque ele era o pior nisso. A única coisa em que ele era brilhante era consertar motocicletas. Então, depois do ensino médio, ele conseguiu um emprego de meio período em uma oficina mecânica. E estava perdendo a esperança de entrar na faculdade de graça. Olá, Stuart apareceu do nada ao lado de Max, e Max imediatamente olhou para cima e encolheu os ombros. Stuart não era um cara fácil. Pessoas como ele não costumavam andar com lixo branco. Eles não sabiam muito sobre Stuart, mas não havia dúvida de que ele pertencia a uma família rica, do tipo que tinha casas separadas para as férias de verão na costa leste. Stuart tinha a motocicleta mais legal. Ele só usava roupas pretas e muito couro verdadeiro. Suas orelhas eram furadas, e seus lábios e umbigo eram frequentemente expostos por camisetas rasgadas cortadas curtas. Stuart tinha 22 anos, então ele tinha um bônus, um prestígio extra na empresa, porque sabia como vender álcool. Mas o próprio Stuart, surpreendentemente, só bebia cerveja sem álcool. Ele surgiu do nada. Ele simplesmente apareceu na cidade um dia e disse que tinha vindo de muito longe. Foi um grande acontecimento quando ele se juntou à sua gangue de crianças pobres do bairro. Stuart era obviamente rico, mas se mantinha simples. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas podia contar histórias sobre o passado deste lugar, quando os índios lutaram por suas terras, quando construíram a ferrovia e quando extraíram ouro nas montanhas. Problemas com ancestrais? Max assentiu com a cabeça. Droga. Ele não estava acostumado a reclamar. Afinal, isso era humilhante para um homem. Mas então ele começou a chorar. E deixou escapar para Stuart o quanto estava farto do estigma de ser um morador de um parque de caravanas condenado, o quanto estava farto de seus pais lhe dizendo o que fazer, o quanto estava farto de não saber para onde ir. Meu bisavô veio da Irlanda para cá com dinheiro suficiente apenas para comprar peixe, batatas fritas e café quando desceu do barco. Ele trabalhava desde os 10 anos, vendia jornais aos 14 e, aos 40, era dono do maior rancho do Texas. Max apertou os olhos antes de Stuart nunca ter sido franco com nenhum deles. Então, veja, continuou o homem de cabelos escuros, olhando pensativamente para as montanhas. Meu avô e meu pai já tinham tudo para começar com sucesso por padrão. Ele ficou em silêncio e Max ficou ao seu lado. Parecia que eles apenas ouviam juntos no silêncio. Em algum lugar muito, muito distante, algum animal rugiu. Max não sabia quem era, talvez um urso, talvez um leão da montanha. Entenda esses sons da natureza selvagem, se você não for um nerd. E você, teve tudo isso? Ele finalmente decidiu quebrar o silêncio. Eu tinha tudo. Mas então minha mãe morreu e meu pai se casou novamente. Há 4 anos, ele se divorciou e ela o traiu. Ela o espancou. E é por isso que o juiz a deixou ficar com o Machum.
Entendo, Max assentiu, embora na verdade ele tivesse ainda mais perguntas. Era muito estranho. Talvez fosse o efeito daquela noite excepcionalmente fria para a região e a solidão ensurdecedora de estar longe de sua própria família. Mas lhe pareceu que Stuart e ele se conheciam há 100 anos e que ele era tão confiável quanto qualquer outro. Tínhamos um tio em nossa família. Seu nome era Jeffrey e ele foi excluído do testamento depois de ter desperdiçado o dinheiro que lhe foi confiado para os negócios. Será que a culpa foi da mulher de novo? Sugeriu Max. Não, Stuart se virou e seus olhos brilharam como os de uma fera selvagem. Mas isso certamente mostrava. Você já ouviu falar de como os colonos de leste a oeste às vezes escondiam ouro nas montanhas, esperando voltar para buscá-lo mais tarde? Eles tinham medo de serem roubados no caminho ou quando chegassem à Califórnia. Max assentiu e disse que se lembrava de algo assim. Na escola, a professora era obcecada por histórias dos primeiros colonizadores. Mas acho que ela era louca porque adorava contar todo tipo de história. Como aquelas sobre as caravanas que ficavam presas nas montanhas durante o inverno, cujos habitantes enlouqueciam gradualmente por causa da fome e da percepção de que estavam condenados porque nem mesmo os socorristas mais experientes conseguiriam chegar até eles até a primavera. Meu tio também acreditava que havia ouro aqui. Stuart acenou com a cabeça para os topos das montanhas, que pareciam gigantes fantasmagóricos envoltos em preto, congelados à luz da preguiçosa lua crescente. Meu pai queria que eu fosse advogado. Minha mãe insistiu em uma carreira como bancária. E minha madrasta. Ela simplesmente gostava de mim, entende o que quero dizer? Max entendeu e seus olhos se arregalaram. Quero dizer. Ela o seduziu? No dia seguinte ao meu aniversário de 18 anos, ele foi à minha casa. Ofereceu-me um coquetel. Após os primeiros goles, eu desmaiei. Acho que não havia nada entre nós, Stuart sorriu ironicamente. Mas meu pai nos pegou na cama. Foi quando ele lhe deu uma surra. Ele me expulsou de casa. Mas ele... Por que ele fez isso? Acho que ele só queria. E enquanto ela estava bebendo aquele coquetel, deu a entender que poderíamos dividir tudo o que meu pai possuía entre nós dois. Acho que se eu tivesse sido mais cooperativo e ido vê-la depois de sermos pegos, ela teria dividido parte do saque comigo. Por que papai não lhe contou o que aconteceu? Não, bater em mulheres é nojento, mas ela estava pedindo por isso. Eu não queria me envergonhar, disse Stuart sem rir. E você? Você não contou a ele como foi realmente? Eu lhe disse. Ela não acreditou em mim. Tudo o que me resta é o fundo fiduciário do meu avô. Agora tenho 22 anos. Quando eu fizer 25 anos, poderei administrar os fundos dele, é o que dizia o testamento do meu avô. Eles ficaram em silêncio novamente por um tempo. Max não sabia o que havia levado Stuart, o sujeito enigmático, de fala mansa e rígida, que dava a todos a impressão de um misterioso vagabundo, a ser tão franco. Mas ele gostou. Havia algo nisso. Algo que dava esperança de que eles agora eram amigos. Quando saí de casa, Jeffrey foi o único da minha família que me acolheu. Aconteceu que digamos que eu não correspondi às expectativas da família. Não tínhamos nenhum cientista em nossa família. Decidi me tornar um arqueólogo e historiador. Os olhos de Max se estreitaram. Ele não conseguia imaginar Stuart em uma vida de cubículo, tão entediante. Jeffrey foi diagnosticado com câncer de laringe há 1 ano. Estágio 4. Ele morreu há 6 meses. Ele travou uma longa batalha. Sinto muito, Max engoliu com força. Eu tirei 1 ano de férias. E antes de voltar para a faculdade, quero terminar o que meu tio começou. Ele tinha um sonho. E pelo menos ele não precisa morrer. Por que está me contando tudo isso? A pergunta saiu de minha boca. Porque você parece ser um cara em quem posso confiar, Stuart sorriu, e sua mão, com dedos cheios de crânios e rostos de lobo distorcidos, desceu até o ombro de Max. Você é como eu quando era mais jovem.
E acho que podemos nos ajudar mutuamente. Tudo bem, Max assentiu. Eu o ajudarei. Mas se você não sabe do que se trata? E se eu quiser me tornar um chefão das drogas? Você não. Sorriu Max. Você definitivamente não é um dos bandidos. Essa é uma declaração ousada, uma mão fora do meu ombro. Eu gostaria que você não se arrependesse. Bem. Vamos voltar para os outros? Stuart apontou para os meninos e meninas dos 8 homens sentados ao redor da fogueira, conversando alegremente, despreocupados com qualquer coisa. Falaremos sobre nossos negócios mais tarde. É um assunto sério e precisaremos de tempo e atenção, e desculpe-me por me comportar como um irmão mais velho que foi deixado como babá, mas vocês já estão se irritando uns com os outros. Max concordou. E ele também pensou que, se realmente tivesse um irmão mais velho como aquele, sua vida seria muito melhor. Hoje foi o único dia em que Alex não se achou burro. Não, hoje ele se achava um gênio e o homem mais sortudo do mundo. No almoço, ele pediu para sair do trabalho e disse ao chefe que estava com dor de estômago. Aparentemente, o recheio do burrito que ele havia comido no almoço estava rançoso. O chefe ficou com pena dele e o deixou sair por algumas horas, disse que iria à farmácia comprar algo para beber. E ele correu o mais rápido que pôde para o buffet. Portanto, a consulta era cara, e para a consulta gratuita era preciso se inscrever com antecedência. Mas hoje a sorte estava definitivamente do seu lado, porque Alex conseguiu entrar sorrateiramente em uma pequena fila de pessoas vivas para uma consulta com advogados que estavam vindo para a cidade por um tempo. Eles eram recém-chegados de um grande escritório de advocacia, que foram enviados aqui para, por assim dizer, ostentar a caridade de serviços gratuitos para os moradores de uma cidade cheia de pessoas pobres. E assim, contorcendo-se em sua cadeira de excitação, Alex contou o que havia acontecido. Um advogado loiro em um terno preto e branco ouviu atentamente. Não, a única opção em seu caso é que sua esposa fique com os lucros. Então você tem que dividir tudo? Perguntou ela, e a atmosfera piorou. Alex veio aqui porque sabia que tudo o que os cônjuges ganhavam no casamento tinha de ser dividido ao meio. E ele não queria acrescentar um prêmio ao modesto ganho inesperado. Mas ele também temia que a situação fosse pior, então decidiu pedir conselhos a um especialista. E se eu provar que eu comprei com meu salário? Ela murmurou. Meu dinheiro suado. O que isso tem a ver com o assunto? Sr. Walker, a moça suspirou pacientemente. Se o senhor decidir trocar seus ganhos após o divórcio, temo que corra o risco de perder tudo. E ela contou a ele sobre o caso. Havia um homem tão astuto, que ele fez e decidiu pelo fato de ter traído a esposa, em geral, tudo para dar a ele, isto é, e sua metade dos lucros. Pesadelo, murmurou Alex. Ultraje. Acrescentou ele, indignado. Que diabos está acontecendo? Sr. Walker, o advogado olhou para ele atentamente. De modo geral, isso está fora do escopo de meu trabalho. Mas eu o aconselho a entrar em contato com um consultor financeiro, ele o ajudará a decidir o que fazer com os lucros. Infelizmente, há muitos casos em que os ganhadores da loteria. Apenas, Sr. Walker, sem ofensa. Mas há muitos casos em que eles perdem tudo o que ganharam muito rapidamente por gastarem de forma imprudente. E também recomendo que mantenha o sigilo e não conte sobre os ganhos de parentes, vizinhos, colegas ou amigos. Novamente, há muitos casos em que... Eu entendo, Alex sorriu mal-humorado, interrompendo-a. Muitos casos em que todos querem sugar o dinheiro dos outros. Bem, eu sei disso. Eu mesmo tenho convivido com esse tipo de sanguessuga há anos. Bem, obrigada. E se quiser, eu a ajudarei a escolher um advogado para apoiá-la em todos os seus casos, acrescentou a moça. Obrigado, vou pensar nisso. Alex se levantou, apertou a mão dela e saiu do escritório e de todo o prédio. Então, é assim que as coisas são. Então, teremos que compartilhar. Ufa, como eu não queria fazer isso. Mas, por outro lado, ele pensou.
ele ainda teria quase 5 milhões de dólares. Isso seria suficiente para se recuperar do divórcio. Alex voltou ao trabalho, sorrindo com suas fantasias de um iate branco como a neve, no qual ele navegaria para o Havaí, levando belas modelos como companhia agradável. 3 mil dólares é o mínimo. Alex caminhou pela rua, segurando o bilhete de loteria com força no bolso. Querida, nós nos tornamos milionários. Alex percebeu que essa não era a melhor frase. Era a pior maneira de explicar à sua esposa como sua vida havia mudado da noite para o dia. Ele queria fazer algo diferente e começar de longe? Sentar-se e conversar com Julia cuidadosamente, com calma, sobre tudo. Lembrar juntos de como eram jovens e das esperanças e sonhos que compartilhavam? Lembrar que um dia eles realmente se amaram. Eu queria pedi-la em casamento para resolver tudo pacificamente. Sim, o impulso inicial foi galante. Naomi, vá para onde quiser, e minha metade do prêmio seria suficiente para mim. Mas quanto mais Alex se aproximava da casa, mais ele ficava possuído pela ganância. Por que metade, se for possível, e mais? Para isso, foi necessário persuadir sua esposa de que não havia necessidade de se divorciar, poderíamos ficar juntos. Afinal de contas, agora havia uma segunda chance para a família deles. Alex acreditava que se Naomi concordasse que o dinheiro, respectivamente, como antes, seria administrado principalmente por ele e, portanto, ele poderia ficar com parte da metade que teoricamente pertenceria à sua esposa. Não, Alex percebeu, ela também teria acesso ao dinheiro. Mas não como em um divórcio. E quanto às beldades modelos? Bem, elas podiam esperar. Um dia ela sairia de férias. Sozinhos, eles têm gostos de férias diferentes. Então. Mas, em vez de uma conversa tranquila planejada, Alex simplesmente entrou e, ao ver sua esposa, sentou-se à mesa, cortou os cupons e caiu. Querida, nós somos milionários. Naomi empurrou o papel e a tesoura para longe e olhou para ele como se fosse louco. Não é engraçado. Tudo na lavanderia estava subindo de preço. Você comprou leite que já estava quase fora da validade. Acho que há ratos embaixo da casa. E nosso filho ainda está envolvido com esses criminosos. Você tem coragem de fazer piadas? Não estou brincando. Alex colocou sobre a mesa um bilhete de loteria e uma folha arrancada do jornal impresso onde os resultados do sorteio foram publicados. Aqui, veja você mesmo. Naomi olhou para ele como se ele não fosse apenas louco, mas já perigoso. Ela bufou com escárnio. Mas. Ela colocou os óculos e começou a verificar isso e aquilo. Então ele lançou um olhar intrigado para Alex. E, de repente, ela se jogou no pescoço dele. Isso não pode ser verdade. Talvez, ele sorriu e deu um tapinha gentil nas costas da esposa. Talvez. Oh! Como pode ser? Você nunca fez compras. Decidi fazer isso, respondeu Alex, envergonhado, e um estranho calor inundou seu peito. Não estou me sentindo bem, disse ele, estremecendo com a dor em seu coração. Alex. Naomi, segurando-o para que se encostasse a ela, levou-o para o quarto. Ela o deitou na cama. Ele procurou freneticamente por gotas em seu coração. Mamãe, papai. 10 minutos depois, a voz de meu filho saiu. Eu gostaria de receber algum dinheiro. Meus chinelos estão quebrados, estão estragados. Alex ainda estava deitado na cama, mas tinha medo de se mexer. Naomi segurou sua mão e olhou para ele com simpatia. Mas quando ouviu seu filho, ela franziu os lábios e choramingou. E então gritou bem alto. Você vai se acalmar ou não? Você acha que estamos imprimindo dinheiro aqui? Pegue cola e sele. Outras pessoas trabalham na sua idade, e tudo o que você sabe fazer é andar com vagabundos. Você é de falar demais. Por trás da porta do quarto, nós também vivemos como vagabundos e a culpa não é minha. E eu trabalho. E o fato de eu não trabalhar em tempo integral é problema meu. E se você é tão esperta, se você trabalha,
Compre seus próprios chinelos. Naomi parou. Por favor, não briguem, implorou Alex. Já é ruim o suficiente. Se você não gosta do jeito que vive, pegue e limpe. Naomi gritou com o filho. Você fez um chiqueiro. Sua esposa vai ficar pobre. Papai não está bem e... Papai, o que aconteceu? Em um momento, Max entrou no quarto, desgrenhado e genuinamente preocupado. É o coração de novo? Precisamos de uma ambulância? Como vamos pagar pela ambulância? Gritou Naomi. 3.000, pelo menos, vamos cobrar pela chamada e pelo transporte até o hospital. Estou parecendo uma milionária? O rosto de Max ficou vermelho, mas ele não respondeu à mãe, e por isso Alex ficou sinceramente grato ao filho. Ok, vou me limpar agora, e disse ele e saiu. Naomi continuou sentada ao lado dele, segurando a mão do marido. Vamos lhe contar. Não seja direto agora, ela acenou com a mão para ele. Deixe-o sofrer. Ele é nosso filho. Eu sei, eu mesmo o dei à luz. Respondeu Noemi. Nós lhe contaremos. Faremos um jantar em família hoje à noite e contaremos a ele, ela sorriu. Encontrei um cupom de desconto para frango. Vou assá-lo para o jantar. Aguente firme, sorriu Alex. Logo não teremos mais cupons. Viveremos como reis. Meia hora depois, Alex, apesar dos avisos da esposa, levantou-se e disse que não era avó para ficar deitado o dia todo. Mas então ele decidiu não ficar muito pesado e concordou, enquanto sua esposa estava ocupada com o jantar, em descansar um pouco mais. Eu mesma vou à loja, disse Naomi, que já estava arrumando sua mala. Onde estão os cupons? Ei, você! Ela se virou para o filho, que ainda estava em casa, mas que, depois dos gritos furiosos da mãe, permaneceu quieto como um rato. Havia cupons aqui, onde você os colocou? Achei que era lixo em cima da mesa. Claro que era lixo. Eu estava com as mãos nas laterais do corpo. Limpei toda a cozinha esta manhã. Encontrei todas as embalagens de doces que você sempre esquece de jogar fora. Então, joguei fora todo o lixo que encontrei. Você jogou tudo fora, Max gritou para mim. Valgem, eu até terminei de lavar a louça e varri o chão. Mãe, por que está se jogando em cima de mim? Eu não fumo, não bebo, não tomo nada. Não quero que você faça nenhuma dessas coisas. Eu teria você então. Naomi acenou com as mãos, mas parou de repente. Espere um pouco. Havia um pequeno pedaço de papel vermelho sobre a mesa. Havia um ingresso aqui. Eu não vi nenhum ingresso, Max deu de ombros. Que ingresso? Para ir ao cinema. Para onde? Para tudo. Para o quê? Você limpou tudo? Perguntou Naomi, respirando pesadamente e separadamente. Eu disse que peguei o lixo e joguei fora. Qual é o problema, mãe? Você também está doente? Você. Naomi desmaiou e foi sorte que havia uma cadeira, ou ela teria caído no chão. Você jogou fora 10 milhões de dólares. Acrescentou, apontando o dedo para o filho. Você jogou fora um bilhete de loteria que seu pai comprou, seu idiota. Por que eu dei à luz você? Mamãe, e o jovem agarrou sua cabeça. Mamãe. Eu já volto. Eu já volto. O caminhão de lixo ainda está. Eu acho que ele ainda não chegou. Acho que não. Gritou Naomi, dando um pulo e saindo correndo pela porta. O que há de errado? Perguntou Alex, que espiou para dentro do quarto e, a princípio, pensou que a esposa e o filho estivessem discutindo sobre algo novamente, mas, quando percebeu que seu tom havia subido ao nível de furacão, ele se distraiu ao assistir ao programa de TV. Joguei o bilhete fora sem querer. Eu o encontrarei. Disse Max, correndo para fora de casa atrás da mãe. Alex achou que seu coração estava doendo novamente, que iria parar agora mesmo. Mas...
Que dor no coração quando você pode perder 10 milhões de dólares. Então ele correu atrás de sua família. Pare! Pare! Ofegante na corrida, Alex gritou, porque o lixeiro estava pronto para despejar o tanque no carro. Pare! E ofegante, ele se agachou com as mãos nos joelhos. Nosso lixo! Desculpe-me, senhor. O lixeiro colocou o tanque de volta no lugar. Há algum problema? Alex conseguiu correr mais rápido que sua esposa e filho. Eles correram atrás dele. Acidentalmente, jogamos fora minha carta de resposta da universidade, desabafou Max. Então vamos levar o lixo conosco. Nós a pegaremos. Bem, estou vendo, ele deu de ombros, entrou na cabine do caminhão de lixo e partiu. E a família arrastou a lixeira até em casa para procurar uma multa. Por sorte, ele apareceu em cima de uma casca de banana emaranhada. Alex, tremendo de prazer, segurou-o com cuidado nas mãos e depois foi guardá-lo no lugar mais seguro, onde eles também mantinham um estoque para os dias chuvosos, ou seja, em um envelope, que estava guardado em um álbum com fotos de família, bastante antigo, dos tempos de juventude. Estamos quase pobres de novo. Naomi apertou as mãos e riu. Que história! E agora, pais, virando a cadeira para trás, Max se sentou. Explique-me o que está acontecendo? Ao ouvir tudo isso, Max, ao contrário das expectativas de Alex, não reagiu de forma muito violenta. Ele apenas acenou com a cabeça e disse que isso certamente faz uma grande diferença. Posso ir para uma universidade normal, então? Perguntou ele, finalmente, de forma hesitante. Que tipo de perguntas, filho? Disse Alex. Você estará na Ivy League, entre a elite. Isso é o que veremos, Naomi franziu os lábios. Se o comportamento for normal. Esposa. Do que está falando? Alex estreitou os olhos. O que está fazendo? Não é nada, Naomi cruzou os braços sobre o peito. É que as pessoas trabalham duro a vida inteira, e alguém, você vê, espera ter tudo pronto para ir. Mas o que aconteceu conosco, eles nos dão esses milhões para nada. Alex realmente não conseguia entender a lógica de sua esposa. Sabe, mamãe, algumas pessoas são simplesmente mimadas pelo dinheiro, disse Max com um olhar maligno. Não me dê nada de graça. Ou eu vou me tornar como você. Com essas palavras, o garoto saiu correndo da casa. Ele fechou a porta com força. Os vidros das janelas tilintavam lamentavelmente. Você não deveria fazer isso, suspirou Alex. Você ainda não tem nada, mas como pode? Ele é seu próprio filho. Não quero que ele cresça egoísta. Então, estou indo para a loja. Ainda tenho que ganhar esses milhões, e hoje tenho que viver de alguma coisa. Meu marido não aprendeu a ganhar dinheiro em 20 anos. Alex estava sozinho. E se sentia triste. E se considerava um tolo porque acreditava que, em algum momento, o dinheiro grande na família mudaria algo para melhor. E eles nem tiveram tempo de colocar as mãos nele ainda, e já trouxeram novas discórdias. Max, enfiando as mãos nos bolsos da jaqueta e puxando o capuz do moletom sobre a cabeça, desceu a rua. Sim. E essa é sua própria mãe. Seria melhor ser órfão do que ter uma mãe assim. Em geral, ele sempre pensava em como poderia ter uma vida boa se fosse rico. E agora, parece que ele teve sorte. Mas o que aconteceu no final? O rapaz sorriu infeliz, lembrando-se de que uma vez ouviu dizer que alguns milionários educam seus filhos com austeridade e economia. Por exemplo, eles mesmos voam na primeira classe e os filhos voam na classe econômica. Não há dinheiro para ir, garoto, trabalhar em uma cafeteria e comprar tênis novos. Max bufou debaixo do nariz e sabia exatamente o que aconteceria se e não, ele não sabia. Que quando ele próprio ficasse rico, seus filhos teriam o melhor de tudo, não precisariam de nada. E ele mimaria sua esposa, essa é a coisa certa a fazer. Neste momento, seu amigo estava esperando por ele. Ele e Stuart haviam combinado de se encontrar com ele em uma pizzaria.
Desculpe-me pelo atraso, disse Max, sentando-se à mesa. Os pais de novo? Sim, como de novo? Ele tirou o capuz, puxou-o sobre o cabelo, tentando ajeitá-lo, mas ficou ainda mais bagunçado. E então ele foi me contar sobre os ganhos. Stuart reagiu com uma sobrancelha arqueada e uma leve risada. Espere um pouco. Isso vai piorar. Mas, em princípio, você pode colocar as coisas a seu favor? De um ponto de vista puramente legal, você tem direito à sua parte do bolo. É mesmo? Max está tenso. Em teoria, provavelmente. Mas... E quanto a receber outro dinheiro? Ainda mais. E será tudo só seu. E meu. Vamos dividi-lo igualmente, meio a meio. Max tomou um gole do milkshake que acabará de chegar junto com uma pizza quente de frango e abacaxi recém-assada. Não, ele confiava em Stuart. Mas a oferta parecia ambígua. Você está sugerindo algo criminoso? Ou estava apenas brincando com isso na época? Você teria dito sim se eu tivesse lhe perguntado? Não sei, Max desviou o olhar. Estou farto. Não aguento mais. Não. É legal. Mas é confidencial. E pode nos deixar ricos. Literalmente. Stuart começou a falar. Acontece que o tio Geoffrey passou a vida pesquisando a história de um grupo de colonos. Entre eles estava um homem chamado Ben Miles. Ele estava se mudando para a Califórnia, como todo mundo, em busca de uma vida melhor, mas também tinha muito capital para sustentá-la. E, de acordo com os registros de seu diário, antes de partir, ele transformou esse capital não no gado que muitos colonos levavam consigo, mas em ouro puro. E quando ficou claro que eles estavam presos nas montanhas, ele escondeu o ouro em uma das cavernas. Ele acreditava que na primavera eles seriam resgatados, e então, ele voltaria tranquilamente. Ele não queria guardar o ouro para si mesmo, temendo que aqueles que viessem resgatá-los não conseguissem resistir à tentação de pegar as moedas e os lingotes de um homem enfraquecido, especialmente porque havia florestas e montanhas ao redor e não haveria ninguém para saber o que realmente havia acontecido. Mas as esperanças de Miles não estavam destinadas a se concretizar, pois o inverno foi particularmente rigoroso e, na primavera, o grupo de busca encontrou apenas os esqueletos dos colonos. E o diário de Ben, bem como sua última carta. Só que o clima e o tempo estragaram os registros e ninguém conseguia identificar os pontos exatos onde o ouro estava escondido. Mas eles continuaram procurando por ele. Com o tempo, a história passou a ser considerada uma lenda. Mas o tio Geoffrey estava convencido de sua realidade e, antes de morrer, contou a Stuart tudo o que sabia e também lhe deu todos os resultados de seus anos de trabalho. Quanto ouro existe? Perguntou Max em um sussurro. 150 milhões, Stuart respondeu em um sussurro misterioso e deu uma piscadela. Mais. E mais. Max estava ficando animado. Por que você me escolheu? Não. Você não precisa de alguns historiadores e arqueólogos para ajudá-lo? Sabe, os últimos anos me fizeram ver a vida de forma diferente. Em princípio, é sempre mais fácil trabalhar em equipe. Mas você pode fazer isso sozinho. E, além disso, não quero compartilhar meu sucesso com qualquer um. E você? Acredite ou não, você é a primeira pessoa que posso chamar de amigo. Mas não nos conhecemos há muito tempo. E quanto a você? Há algo em você. Algum tipo de energia, talvez? Stuart sorriu. Você é um cara legal, Max. Então, por que não compartilhar esse ouro com você? Então, o que acha? Você está comigo? Estou com você. Max havia tomado sua decisão final. Sim, tudo parecia fantástico. Mas agora, às vésperas da vida adulta, quando você faz uma grande mudança. E mesmo que não houvesse nada para encontrar. Essa seria a sua aventura. Max está cansado de
De viver como seus pais. De seguir um caminho predeterminado, seguro e previsível. Ele decidiu se arriscar. E agora se sente mais forte e inspirado do que nunca. Ei, ouvi dizer que você estava doente. Está se sentindo melhor? Alex quase deu um pulo, pois estava se arrumando na sala da equipe com seu hambúrguer habitual como lanche. E então Jéssica se aproximou dele. Oi. Sim, estou melhor. Obrigada. Coitadinha, disse ela, enrolando um cacho no dedo. Jéssica estava especialmente bonita hoje, usando uma calça jeans de cintura tão baixa que expunha as coxas e uma blusa de malha sem alças escarlate. Uma boneca, em uma palavra. Ouvi dizer que você é um cara de sorte, ela sorriu amplamente. Sortudo de quê? Alex não entendeu, distraindo-se novamente com o hambúrguer. De nada. Ouvi dizer que você ganhou na loteria. O quê? Quem disse isso? Alex apertou os olhos, e isso foi ruim, muito ruim. Bill. O Bill tem algo errado com ele. Jéssica olhou de soslaio, como uma raposa, sentindo o cheiro de uma galinha, não em penas, mas já assada. É isso mesmo. Eu não ganhei nada. E você? Tem mais alguma pergunta para me fazer? Não, só vim ver como você está, ele piscou. É uma pena que um homem tão charmoso tenha um casamento tão infeliz. Ele não explicou por que tinha essa opinião sobre seu casamento e foi embora. E Alex foi deixado para terminar seu hambúrguer frio. Ele agarrou Bill assim que se viram e o puxou para o lado entre as prateleiras. Por que você está espalhando fofocas? Do que está falando? Bill apertou os olhos porque estava um pouco assustado com a pressão de seu conhecido que o agarrava pela camisa. Eu ganhei na loteria. Você não ganhou. Não, claro que não. Alex realmente esperava que sua voz soasse convincente. Mas eu fiquei sabendo, eu vi você arrastando a lixeira. E não me venha com essa besteira de carta para o meu filho. Que faculdade? Ele mal saiu do ensino médio. O que mais você estaria tão ansioso para encontrar em uma lixeira? Uma carta da Receita Federal? Vamos lá. Você ganhou. Bem, eu ganhei. Alex soltou a camisa de Bill e olhou para baixo. Tenho medo de falar sobre isso, e não temos nada. Quanto? Os olhos de Bill brilharam com avidez. Eu mesmo deveria ter comprado a passagem. Você é novo nisso, não é? Sorte de principiante. Muito dinheiro, suspirou Alex. É até assustador pensar na quantidade de dinheiro que teremos em nossas mãos, dada a nossa situação atual. Quanto? $12.000, suspirou Alex ainda mais alto. HM. Depois de algum silêncio, Bill reagiu. Nada mal, e eu pensei que você tinha tirado a sorte grande. Então, por que eu ainda iria trabalhar? Alex acenou com as mãos. Ele teria se demitido no mesmo dia. Viveríamos com o dinheiro até tirarmos a sorte grande. E assim, você sabe, mesmo se formos ofendidos. Todo o dinheiro será usado em empréstimos e dívidas. Bem, talvez tenhamos algum dinheiro sobrando, talvez possamos sair de férias em um fim de semana em algum lugar perto daqui, no lago, talvez, e ele terminou e finalmente olhou para Bill. E percebeu que ele acreditava nele. Alex era um homem não acostumado a intrigas e mentiras, mas agora estava disposto a acreditar nele. O que está fazendo aqui? Tom, um dos chefes, olhou entre as prateleiras. Você acha que os carrinhos podem trabalhar por conta própria? Estamos indo embora, estamos indo embora. Alex acenou com a mão e finalmente exalou aliviado, pois parecia que seu segredo ainda era um segredo. No caminho para casa, Alex percebeu que havia passado alguns dias pensando. Não é nada. Não é nada. Mas não havia mais nada para se arrastar. Então, de volta para casa, ele informou a família que talvez fosse hora de enviar o bilhete para o escritório da empresa, onde a organização que criou a loteria estava localizada.
Que tal levá-lo pessoalmente? É mais confiável, sugeriu Naomi. Eu sei que é. Mas é muito longe. Vamos fazer isso por carta. Bem, e ligar para eles, é claro. Disse Alex. E imediatamente, sem demora, ele discou o número certo. Eles atenderam rapidamente, ouviram atentamente e pediram para ele ditar o número do bilhete e algumas outras informações. Eles confirmaram que se tratava de um bilhete premiado e o parabenizaram. Eles me disseram como enviar o bilhete e me disseram para tirar uma foto com ele em casa. Mas, o mais importante, disseram-lhe que em alguns dias ele poderia ir ao escritório para receber o dinheiro. Alex fez tudo o que tinha de fazer, literalmente no dia seguinte. Era um dia de folga e ele decidiu caminhar um pouco pela cidade. Não que ele não quisesse ir para casa, mas ele estava com vontade de caminhar e pensar. Seus pés o levaram até o centro e, de repente, em um primeiro momento, Alex pensou que havia cometido um erro, e também pensou que existem coincidências no mundo. Uma mulher, parecida com a esposa dele, só que mais bonita, saiu do salão de beleza, com as mãos cheias de sacolas, e não sacolas normais de lojas, mas aquelas de papel chique, nas quais geralmente se embalam coisas de lojas caras. Mas então ela semicerrou os olhos e... Naomi? Você? Ele ficou sem palavras. Sim, era sua própria esposa. Mas como ela havia mudado? Em primeiro lugar, ela havia mudado sua cor para um loiro frio e seu cabelo brilhava como seda. Em segundo lugar, ela normalmente não usava maquiagem, mas agora seus lábios estavam realçados com batom escarlate e seus olhos com sombras esfumaçadas. Ela estava linda, brilhante, jovem. Mas Naomi também parecia mais agressiva assim, e onde estavam os jeans e as malhas de sempre? Agora sua esposa estava usando um vestido leve e botas de salto alto, e um pingente de ouro no pescoço. E brincos. E Alex se lembrava. Exatamente que todo o ouro havia sido penhorado há muito tempo. Mas... poderia ser uma bijuteria? No entanto, algumas suspeitas, pensamentos vagos desse tipo começaram a roncar em sua cabeça. Bem, é isso, disse a mulher, envergonhada e arrumando o cabelo. Decidi que, como sou milionária agora, é hora de mudar. E o... Alex engoliu. De onde você tirou o dinheiro? Nós só temos que ir buscar os prêmios, não é? O que você? De onde você é? Ah, vamos lá. A mulher acenou com a mão e mexeu os lábios caprichosamente. Alex não gostou nem um pouco daquela expressão em seu rosto. Jéssica teria permitido isso porque ela era jovem e bonita. E sua Naomi? Bem, ela deveria ter percebido que precisava deixar de ser jovem. O que há com a arrogância, os lábios brilhantes e o decote profundo? Sim, eu peguei emprestado, e acrescentou ela, nervosa. E onde você o comprou? Perguntou Alex, pensativo. Ele não era fã de compras, muito menos de salões de beleza. Mas ele podia calcular, de forma muito aproximada, que toda a aparência de sua esposa e o conteúdo das bolsas custaram muito caro. E, a propósito, não está claro quem emprestou os conhecidos ricos dos Walker que não tinham. Bem, você sabe, a esposa estava muito, muito desconfiada. Decidi que Peter poderia ajudar. Eu lhe disse que teríamos o dinheiro mais tarde e ele o pegou emprestado. Pedro? A exclamação de Alex assustou os pombos, que se espalharam pela calçada em busca de migalhas, e os transeuntes que passavam por perto olhavam como se ele estivesse louco. Você enlouqueceu? O fato é que Pedro era chamado e um homem de reputação obscura. Ele dirigia um estranho bar e boate onde eram vendidas bebidas alcoólicas e outras coisas que poderiam causar problemas com a polícia. E também havia strippers trabalhando lá, garotas muito baratas. E havia brigas regulares e... Em geral, diziam de Pedro que ele era uma espécie de mafioso, mas muito sacana e estúpido ao mesmo tempo para ser um gangster de verdade. E até hoje Alex não tinha se dado conta de que ele era casado com uma mulher que tinha inteligência suficiente. Não,
é mais correto dizer que ele não tinha cérebro nenhum, porque pensou em pedir dinheiro emprestado ao Pedro e até lhe disse que tinha ganhado na loteria. Vamos chamar isso de piada de mau gosto. Alex sentiu sua pálpebra começar a se contorcer. Bem, desculpe, sua esposa franziu os lábios e rapidamente se transformou em seu antigo eu, insatisfeita com tudo no mundo e com seu marido em primeiro lugar, Yuka. Você. Não tenho palavras. Alex apertou sua cabeça. Nós estamos indo. Vamos embora depois de amanhã. Você não poderia esperar alguns dias e depois gastar o dinheiro? 2 dias não, a mulher fez beicinho, agora Naomi estava quase chorando. Você vai até o escritório, com a passagem, lá, tira uma foto. E vai levar semanas para receber o dinheiro. E daí? Alex estava indignado. Você não poderia viver sem tudo isso? Ele acenou com as mãos, como se estivesse descrevendo com gestos a imagem de sua esposa e suas compras. Você não poderia viver sem essas coisas? Por um tempo, o casal ficou de frente um para o outro em um silêncio ameaçador. Alex estava chocado com a ação de sua outra metade. Naomi fervilhava de ressentimento. Mas, por fim, cada parte conseguiu superar seus sentimentos. Bem, eu vou até as lojas e devolvo tudo. Só que... Naomi sorriu e esfregou os olhos. Seu rímel havia escorrido. Você não pode voltar ao salão de beleza. De jeito nenhum. Alex acenou com a mão, mas sem raiva. Deixe seus trapos. Mas... assim que recebermos o dinheiro, pagaremos cada centavo ao Pedro, combinado? E então? Podemos sair daqui. Sair? De onde? 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 Por que você diz isso? E quanto a mim? E quanto à minha opinião? Como se sua mulher fosse uma vara de pescar, para onde você quiser ir. Murmurou Naomi, caminhando ao lado de Alex. Que nojo, ela é tão pesada. Me dá uma mão. Que homem. Sua esposa puxa coisas pesadas e ele não se importa. Alex engoliu a frase de que ela havia comprado tudo e ia carregar sozinha para casa. E até conseguiu ter paciência e harmonia mental suficientes para explicar o que disse. Sim, ele acha que é melhor se mudarem para outra cidade onde possam começar de novo. Os lucros são muito bons, mas você precisa lidar com esse dinheiro com muito mais cuidado. Você precisa comprar uma casa, isso é uma coisa. Depois, é claro, pagar pela educação de seu filho, isso é a segunda coisa. Você ainda precisa economizar para a aposentadoria. Bem, e para a vida, você pode tentar abrir um negócio. Eu queria fazer um cruzeiro para o Caribe, disse Naomi, e Alex teve a impressão de que ela havia perdido tudo o que disse. Vamos ver, disse Alex. Talvez possamos ir. Sim, poderíamos, eu acho. A família toda. Eles dirigiram o resto do caminho até a rua deles em silêncio. E então? Alex apertou os olhos, porque a bicicleta de seu filho parou em uma das casas de caravanas e Jéssica saltou dela. Ela deu um beijo familiar na bochecha de Max e depois subiu correndo os degraus e entrou em sua casa. Você é louco. Alex atacou o filho, que estava andando calmamente pela estrada, empurrando a bicicleta e passando pela casa dos Valkyrs. Papai tem razão. Apoiou Naomi. Ela é uma garota e tanto. Não acha que é um pouco tarde para me ensinar? Já sou um adulto, esbravejou Max. Que tipo de adulto você é? Você ainda é um vagabundo. E eles nem sequer lhe dão uma bebida no bar. A Jéssica quer uma cerveja? Perguntou o filho em tom de brincadeira. Parece que, e Naomi começou a dizer, mas se deteve diante do olhar duro do filho. Cale a boca, disse ele. Cale a boca. Você não tem o direito de dizer nada sobre minha vida. Filho. E... Naomi parou em choque. Como você fala com sua mãe? Alex se lançou contra o filho. E por que você me criou, é assim que eu me comunico. Max se esquivou.
Sabe de uma coisa? Estou cansado disso. Você me reprova por não ser um excelente aluno, por não ser como você, entende? O que? Você não suporta que eu ainda esteja morando com você? E você sabe que estou saindo de casa hoje. É isso aí. Serei independente, como você queria. Dito isso, Mark selou a motocicleta, pisou no acelerador e no instante seguinte, desapareceu atrás da esquina da rua. Filho, e Naomi sussurrou atrás dele, depois chorou. Nada, Alex engoliu. Nada. Isso vai passar e ele vai voltar. Não se preocupe. Para onde ele irá? Será que ele irá para seus amigos? Ele ficará entediado em alguns dias. Ele voltará correndo para uma casa limpa, comida caseira. Nada. Ele ainda é jovem. Vamos cuidar da nossa vida, não vamos? Perguntou ele. Naomi assentiu com a cabeça, fungando o nariz. E eles foram para casa. Alex já era pai há tempo demais para não saber que, mesmo que pareça que seu filho está se afastando de você para sempre, é quase certo que você precisa dar a ele tempo para perceber seus erros, mas pelo menos para tentar voltar para a família. Max resistiu por exatamente 24 horas e se enrolou no dia seguinte exatamente na hora do jantar. Pai, eu só estava. Enfim, e falando, batendo na porta. Ok. Não fale comigo sobre filosofia aqui. Alex disse severamente, embora tivesse vontade de rir e dizer ao garoto que ele podia ter crescido fisicamente, mas ainda era burro em alguns aspectos. Mamãe voltou a fritar o frango. Peça desculpas. Rápido. Depois lave suas mãos e vá para a mesa, entendeu? Entendido, respondeu Max e passou pelo pai no trailer. As vozes dele e de Naomi podiam ser ouvidas. Em seguida, a torneira do banheiro foi aberta e o som no trailer ficou fantástico. E, finalmente, sentamos para jantar. Decidimos pegar o ônibus para a próxima aldeia. Decidimos que Naomi e Alex, como os principais portadores de ingressos, não precisariam ir. Posso deixar vocês dois sozinhos por alguns dias? Alex perguntou ao filho. Você não vai fazer bagunça em casa? Não vou, respondeu Max. E seus olhos eram os mais sinceros. Porque ele não ia fazer nada em casa. E quanto aos seus planos sobre as coisas fora de casa, na rua e até mesmo na cidade inteira? Seus pais não disseram nada sobre isso. Eles não deviam saber de nada. Max acreditava que, em primeiro lugar, ele tinha idade suficiente para tomar essas decisões por si mesmo e, em segundo lugar, que tinha um amigo adulto e protetor, seu mentor Stuart. Naomi se perguntou: o que vamos dizer às pessoas, aos vizinhos? Por que deveríamos lhes dizer alguma coisa? Por que temos que lhes dizer alguma coisa? Alex estava indignado. Mas você mesmo disse que o advogado disse que precisamos dessa confidencialidade. Se é tão necessário, digamos, que fomos ao dentista. Porque em outra cidade meu conhecido é dentista, e pensou em voz alta uma versão realista para todo o curioso Alex. E ele está disposto a nos dar um desconto na obturação. Aqui. Como ele se encaixa? E você, papai, é um mestre das mentiras, sorriu Max. Você não consegue se acostumar a mentir, ele olhou sério para o filho. E então todos começaram a jantar sem falar. Além disso, Naomi estava de tão bom humor que até deixou o marido entrar na cozinha e ele fez uma torta de maçã. Na manhã seguinte, fomos embora. Eles pegaram um ônibus para a cidade desejada sem nenhuma aventura. Assim que desceram do ônibus, Alex foi até sua bolsa e entregou à esposa um cachecol volumoso e óculos escuros. As mesmas coisas, mais um boné, ele levou para si. Para que serve isso? Para se vestir bem. Você quer se exibir na frente de todos os curiosos? Você acha que vamos receber muitos repórteres por lá? Naomi ofegou. Por sermos ganhadores da loteria? Oh, estou usando maquiagem como se estivesse indo ao mercado.
Alex apenas balançou a cabeça e disse que eles deveriam se apressar. Ele não demonstrou, mas estava muito nervoso. No entanto, ao contrário do esperado, nem na rua em frente ao centro de negócios, nem no escritório da empresa que organizava a loteria, eles foram recebidos por jornalistas da área. Mas foram recebidos por um gerente sorridente chamado Belry, que chegou na hora marcada. E depois de sentar os queridos convidados em seu escritório, Belry começou a explicar a eles todas as nuances do recebimento dos prêmios. Eles queriam receber tudo de uma vez, pagando mais impostos, ou receber o dinheiro em parcelas ao longo de muitos anos, pagando menos impostos? Os cônjuges responderam que queriam receber tudo de uma vez. Precisamos da ajuda de um consultor financeiro? O que vocês acham que somos, crianças? Respondeu Naomi, de forma importante, vamos resolver isso sozinhos. Alex anotou em sua mente que contrataria um consultor financeiro pelo menos para administrar sua parte dos lucros. Belry perguntou se eles queriam permanecer anônimos ou se queriam uma entrevista em profundidade. Em ambos os casos, a pessoa deveria ser fotografada com um enorme bilhete de loteria, por assim dizer, revelador. Mas se quiser, você pode esconder seu rosto na foto, por exemplo, usando uma máscara. Vamos optar pela máscara, disse Alex. Ok, sorriu Belry. Temos algumas lembranças para aqueles que ganharem. Eles costumam ganhar muito? Perguntou Naomi. Não, certamente não como você. Belry acenou com as mãos. Mas, imagine, há muitas pessoas supersticiosas, mesmo aquelas que querem manter 10 mil em segredo. Agora, antes de mais nada, aqui estão os papéis. Preciso de suas assinaturas nas 3 cópias. E depois vamos tirar sua foto. Eles também discutiram os termos da transferência do dinheiro, para qual conta transferi-lo. Naomi insistiu que metade do dinheiro fosse entregue em dinheiro, Alex escolheu a conta bancária. Depois fomos tirar a foto. Alex se sentiu um pouco bobo com uma máscara de zebra de plástico, mas foi consolado pelo fato de que sua esposa parecia boba com uma máscara de macaco. Eles receberam um bilhete gigante de papelão no qual escreveram o 10 milhões em números com uma caneta de feltro. O apresentador ficou ao lado deles e sorriu amplamente. E então? Bem, tudo aconteceu rapidamente. Alex nem teve tempo de entrar em pânico. Ele estava apenas em choque. Porque, de repente, as portas do estúdio foram literalmente arrancadas, arrombadas pelas forças especiais. Todos caíram no chão, e então? Em geral, eles e a equipe da mesma operadora, por exemplo, não foram tocados. Mas Belry foi para algum lugar. E então eles explicaram aos Walkers que esse era o acordo. Em geral, a empresa que organizava a loteria, como se descobriu mais tarde, estava envolvida em um grande e sujo caso de lavagem de dinheiro pela máfia colombiana. E, de fato, os prêmios poderiam ter sido doados. A empresa planejava gastar o pouco dos fundos verdadeiramente gigantescos que giravam em suas contas, mas isso era impossível. Porque, como aqueles que esmagaram a empresa tinham certeza, todos os fundos agora eram obtidos por meios criminosos. O que significava? Bem, eles tinham que ser confiscados. Em outras palavras, Alex entendia pouco do que estava sendo dito, das explicações bizarras que soavam como uma língua alienígena. Não ganhamos? Sim e não ao mesmo tempo, suspirou o advogado. Seu nome era James e ele, explicou, deveria representar todos os afetados por essa empresa no grande caso que estava por vir. Sim, algumas das loterias foram conduzidas em violação a certas regras, de modo que as pessoas poderiam receber uma indenização pelas somas de dinheiro gastas em bilhetes de loteria não premiados. A propósito, as pessoas que já haviam recebido seus prêmios e os gastaram foram informadas de que nada aconteceria, ou seja, elas não seriam obrigadas a devolver o dinheiro. Alex e Naomi foram informados de que poderiam receber de volta o dinheiro gasto com o bilhete. E que, no caso de uma reviravolta favorável, eles poderiam até mesmo pedir uma indenização por danos morais. Que diabos está acontecendo, hein? Exclamou Alex ansiosamente.
A única vez em minha vida que me atrevi a comprar um bilhete, ganhei o prêmio principal, e depois descobri que ele não era verdadeiro. Não consigo acreditar, e disse Naomi com a voz trêmula. Não há realmente nada a fazer? Receio que não, e respondeu James com simpatia. Eu sinceramente tenho pena de você. Você deve ter contado muito com aquele dinheiro. Sim, murmurou Alex. De repente, ele pensou que Peter dificilmente ficaria satisfeito com a resposta de que as coisas tinham acontecido assim. Então ele teria que pagar a dívida. E agora ele estava com muito medo de pensar no que sua esposa havia gastado. Finalmente, quando todas as formalidades foram concluídas, o casal Walker teve a oportunidade de voltar para casa. Eles pegaram o último voo de ônibus, só para voltar o mais rápido possível. Eles saíram física e mentalmente exaustos, famintos, irritados e decepcionados com a vida no fundo da Fossa das Marianas. Originalmente, eles haviam planejado passar a noite na cidade, hospedando-se em um hotel. Mas os planos, como o destino zombeteiramente decretou, mudaram tão rapidamente que eles voltaram no último voo e chegaram a casa à noite. Alex abriu a porta e entrou. Silêncio. Não acorde seu filho. Deixe-o dormir. O dia todo perturbando, jovens, disse Alex com preocupação paternal. Alex ouviu a voz de sua esposa quando já havia chegado ao corredor escuro que levava ao quarto. E Max não está em casa. O que você quer dizer com isso? Alex estava confuso. Ele fugiu para dormir com outra pessoa de novo, o bastardo? Uma lâmpada se acendeu sob o teto, Alex fechou os olhos, piscou para a luz e então viu um caderno dobrado nas mãos de sua esposa. Seu coração bateu forte com um mau pressentimento. Ela está escrevendo. Ela está escrevendo. Ela está melhorando. Naomi estendeu o caderno para ele como se não fosse uma mensagem do filho, mas, digamos, o desenho de uma cobra que poderia ganhar vida e picar sob a influência de alguma magia maliciosa. Alex pensou que seria uma boa ideia colocar seus óculos. Então, ele se lembrou de que os havia levado em uma viagem e os esqueceu porque, em algum momento no caminho de volta para casa, ele foi urgentemente buscar remédios em sua bolsa. Seu coração gemeu e Alex, até que ele se soltou, contou freneticamente em sua mente todos os sintomas de um ataque cardíaco iminente. Mas agora, ao que parecia, ele não corria o risco de sofrer um ataque cardíaco? Ele se sentia tão deprimido. Parecia que toda a sua vida de repente tinha ido por água abaixo. Os sonhos de uma vida feliz e rica foram destruídos. O único filho saiu de casa novamente e parece que, no futuro, será ainda mais difícil se comunicar com ele. De modo geral, a julgar pelo conteúdo da carta, Max não estava tão longe de casa na escala geográfica, mas a sensação era como se o filho distraído tivesse fugido para o fim do mundo. E, em geral, o conteúdo da carta era extremamente estranho. Nela, Max pedia desculpas aos pais pelo fato de ter sido ruim na escola e pelo comportamento repugnante na comunicação pessoal com eles. E expressou esperanças, certamente apoiadas por muitos pontos de exclamação, de que um dia tudo mudaria para que eles pudessem deixar sua vida anterior e recomeçar como uma família grande e amigável. Ele escreveu que havia encontrado alguém para morar na cidade e que tinha que pensar em tudo. Ele era um velho louco. Alex exclamou, eu deveria tê-lo levado comigo. Alex. O que exatamente ele escreveu? Naomi perguntou com a voz trêmula e, quando o marido lhe entregou o bilhete para ler, o coração de Naomi se apertou. Estranho. O que é estranho? O fato de o filho ser um idiota. Alex suspirou. Não. Este aqui, está vendo? Ele escreveu um poema no final? Bem, pelo menos ele é criativo. Talvez ele se torne um poeta. Alex. Naomi balançou a cabeça. Ah, vamos lá. Vamos lá. Faça um chá e eu vou ligar para. Talvez esteja nas mãos de alguém que conhecemos? Martin, seu amigo. Talvez ele esteja com ele? Ou Elis? Por que está me olhando assim? Ela é uma garota normal. Faça o que você quiser.
Alex acenou com a mão. Ele só queria ficar sozinho e pensar em tudo. Depois de um chá rápido e um lanche, o casal foi para a cama. Na manhã seguinte, Naomi disse que iria às lojas para entregar a maioria das coisas que havia comprado, porque, felizmente, ela ainda não havia cortado as etiquetas e, portanto, elas tinham de ser aceitas e reembolsadas. É uma pena, é claro, suspirou a mulher, tirando o vestido cor de zebra do guarda-roupa e colocando-o em uma sacola. Bem, vamos lá. Ainda não tenho idade suficiente para usar uma coisa dessas. E onde vou me vestir? Não tenho idade suficiente. Então. Alex percebeu com surpresa que estava com pena de sua esposa. No sentido de que ela estava chateada. E ele fez uma anotação mental em sua mente para afiar um fio melhor, para encontrar um emprego adicional de meio período, mas para agradar sua esposa em um futuro próximo, para lhe dar dinheiro para comprar roupas novas. E o tempo passou. E o filho não voltou. Ele não telefonou. À tarde, um vento forte e frio soprava das montanhas, e as nuvens baixas pareciam prontas para chover ou até mesmo para fazer cair a primeira neve. Bem, já chega. Disse Naomi, pegando seu paletó no cabide. Estou indo para o escritório do xerife. Meu filho está desaparecido. Ele nem sequer ligou. Não. Definitivamente, algo aconteceu com ele. E ninguém que eu conheça o viu. Eu também estou indo, disse Alex, que de repente percebeu com uma clareza assustadora que Max nunca havia saído de casa por tanto tempo. Sim, ele escreveu que iria morar em algum lugar. Mas onde? Mas onde? Era impossível suportar essa incerteza por mais tempo. E o coração ficou imensamente, ilimitadamente ansioso, e se eles perdessem a hora e, enquanto ele estava esperando, os próprios pais estivessem tão distraídos, com raiva do filho, que algo ruim já tivesse acontecido com ele? Chegamos rapidamente à delegacia de polícia e aqui, no entanto, tivemos que esperar porque um homem com um grupo de apoio na pessoa de duas mulheres que deviam ser sua esposa e sogra, além de um cachorrinho que latia ruidosamente, sentado na bolsa da sogra, estava indignado com as multas supostamente aplicadas de forma errada e com o fato de seu carro ter sido levado a um estacionamento especial. Podemos falar com alguém rapidamente? Alex acenou com as mãos, chamando a atenção de um dos policiais que estava ao lado da máquina de café. Sim, senhor. Em que posso ajudá-lo? Um homem alto e de pele escura respondeu. Oficial Jerry Smith, qual é a sua emergência? Nosso filho está desaparecido, exclamou Naomi. Ele. Tivemos uma briga e... A culpa é minha. A mulher, incapaz de conter seus sentimentos, chorou. É tudo culpa minha. Eu não percebi o quanto ele se sentia mal. E agora meu Max decidiu que prefere sair de casa. Senhora, vai ficar tudo bem. Sente-se e aqui, talvez um pouco de água? O policial Jerry falou com ela de maneira amigável. Agora, diga-me, por ordem. Quantos anos tem seu filho? Quando ele desapareceu? Alguma ideia de onde ele possa ter ido? Interrompendo-se em alguns momentos, o casal contou tudo o que havia acontecido recentemente entre eles e Max. Na verdade, como ele já é maior de idade, não podemos encontrá-lo e trazê-lo para casa. Você entende, não entende? Eu sei de tudo, disse Alex. Mas... não há nada que possa ser feito? Você entende, ele foi ofendido antes, depois voltou. Ligamos para todos os amigos e conhecidos, para onde ele poderia ficar. Ele não está em lugar nenhum. E com essa má companhia, temos medo de que algo aconteça com ele. E aqui está outro, e um bilhete. Fungando, Naomi estendeu um pedaço de papel amassado. Jerry leu, depois leu novamente, franziu a testa. Verônica. Ele gritou e, um minuto depois, um agente se aproximou deles. Dê uma olhada nisso. Do que você está falando? Perguntou Alex. O agente se aproximou deles. Jerry lhe contou brevemente o que havia acontecido.
Ele acrescentou, olhando severamente para os pais do menino desaparecido, que, em teoria, eles poderiam encontrá-lo, mas então eles só poderiam se certificar de que ele estava bem. Eles podem lhe dizer que o encontraram a pedido de seus pais. Mas nada mais. Veja, seu filho incluiu um poema no bilhete e... Jerry hesitou. Poderia ser também algum tipo de mensagem oculta. Você disse que havia algo estranho com ele. Ei, eu conheço esse poema! Exclamou Verônica. É da minha infância, quando eu tinha cerca de 14 anos. O que você quer dizer com isso? Perguntou Alex. Aqui, e esticou Verônica. Verônica se esticou, é isso mesmo. Ouça. Onde o coração para. Onde o sol beija o puma. Onde eu encontrarei paz. Onde eu dançarei sob a lua. Quando terminou de ler, Verônica olhou para Alex e Naomi. No início do século XIX, havia um poeta. Ele publicou poemas assinados ou anônimo e neles elogiava a beleza local da natureza. Por alguma razão, seu filho citou uma passagem de um poema sobre nossas montanhas. E, até onde eu sei, ele está apontando para a Pedra do Puma. Isso não está certo. Jerry balançou a cabeça. Quer dizer que ele pode estar lá? Naomi se agarrou a um vislumbre de esperança. Não podemos ter certeza, senhora, começou Jerry cautelosamente. Vamos descobrir com certeza. E enviaremos uma equipe de busca, mas... Alex já estava farto do desconhecido e estava pronto para agarrar o policial pela gola da camisa do uniforme e sacudi-lo para que parasse de enrolar e dissesse a verdade. Infelizmente, parece que seu filho está fora da cidade. Estamos falando de um lugar inacessível e perigoso? O penhasco Puma não pode ser escalado nesta época do ano, pois muitas vezes há gelo e até mesmo os caminhantes profissionais correm o risco de se ferir gravemente. E seu filho, senhora, senhor. Ele não é um profissional, é? Não, Naomi balançou a cabeça. Meu Max é um garoto calmo e normal. Ele não pode sobreviver nas montanhas. Por favor, salve-o. Jerry. Ei, Jerry. Outro policial voou em direção ao pequeno grupo. Bem, um dos homens de Pedro está gravemente ferido, e acho que você deveria ver isso. Aquele idiota decidiu usar uma arma, afinal de contas? Jerry levantou uma sobrancelha. Não. Acho que aconteceu algo mais sério. Você não vai procurar meu filho? Naomi agarrou o braço do policial quando ele estava prestes a sair. Senhora, Verônica vai ajudá-la a preencher a papelada adequada e garantir que a busca comece o mais rápido possível. Mas preciso me afastar agora. Estou esperando há muito tempo pela chance de capturar esse Pedro, e se houver uma desculpa, não a perderei por nada. Mac só conseguia pensar em uma coisa, tudo o que ele havia feito nas últimas 24 horas tinha sido um erro. Ele nunca havia se enganado tanto em sua vida. Mas o pior é que ele também sabia que, muito provavelmente, não conseguiria consertar nada. Deitado de costas, o homem olhou para o céu. Do céu, das nuvens esfumaçadas, os primeiros flocos de neve estavam caindo. Max havia morado nessas regiões durante toda a sua vida e, como qualquer veterano, ele sabia com certeza que logo esses raros flocos de neve se transformariam em uma nevasca completa. E a temperatura do ar continuaria a cair. E então? Bem, realisticamente, eu provavelmente estaria morto pela manhã. Afinal de contas, a hipotermia aliada à perda maciça de sangue não é brincadeira. Max estava tossindo e seu peito estava doendo, parecia que seu coração estava batendo tão forte que ia quebrar suas costelas. Fico imaginando quantas costelas terei quebrado. Pensou Max. E também, embora tenha sido completamente inapropriado, mas o cara sorriu, que idiota. Ele foi atrás do ouro, como eles chamam. E como isso vai terminar para ele, Stuart? Max, suspirando cautelosamente, virou a cabeça. Ele podia ver Stuart? Lá estava ele,
deitado entre as folhas caídas, e parecia não estar respirando. E, a alguns metros de distância deles, podiam ver a entrada da caverna. E lá estava a fogueira que eles haviam acendido, dando à escuridão e ao frio o resto do calor e da luz. Max pensou em quão grande é a importância das coincidências na vida e como um evento pode, como um dominó caindo, dar origem a muitos outros eventos. E como tudo havia começado bem. Stuart dava a impressão de um viajante experiente, carregando tudo o que precisavam, desde sacos de dormir e provisões até kits de primeiros socorros e sinalizadores. Eles tinham mapas antigos e novos, uma bússola. Em geral, tudo o que precisavam. Eles foram para as montanhas secretamente, sem chamar a atenção de ninguém, e sem dúvida foi uma decisão sábia. Eles escalaram e escalaram, às vezes fazendo pausas. Na metade da subida, Max se virou e ficou maravilhado com o fato de a cidade lá embaixo ser tão pequena. Parecia um brinquedo. Ele poderia jurar que aquela era uma das vistas mais impressionantes de sua vida. Finalmente, eles chegaram ao seu destino, Puma Cliff. Era ali, de acordo com a pesquisa de Jeffrey Stuart, que o ouro deveria estar escondido. Max se sentia mais fresco do que na manhã de Ano Novo, quando esperava encontrar presentes de seus pais embaixo da árvore. Ele estava pronto para começar a procurar imediatamente. Por que esperar? Por que esperar? Com milhões de dólares na ponta dos dedos. Mas Stuart disse que eles tinham que descansar, pois havia muito trabalho a fazer e eles tinham que estar em forma, pois talvez tivessem que ir um pouco mais longe na caverna. Max estava inquieto, como se estivesse em uma gangorra, enquanto seu amigo acendia o fogo, preparava a comida. Eles fizeram um lanche, conversaram sobre assuntos que não tinham nada a ver com o que os havia trazido até aqui. E então, finalmente, começaram a verdadeira caça ao tesouro. Max estava sem fôlego de excitação e não conseguia tirar da cabeça a ideia de que não encontrariam nada aqui. Mas então, descobriu-se que, a partir da caverna, havia uma passagem estreita, escondida por pedras. E atrás dela havia outra caverna. E lá, em geral, eles encontraram ouro. Os raios da lanterna distinguiram o tesouro e Max gritou de alegria. Stuart tapou sua boca com a palma da mão e disse para ele se calar, que dava azar e que seus gritos poderiam atrair um predador. Eles saíram das cavernas. Cobriram a entrada da mais distante. Stuart disse que eles poderiam retirar parte do ouro de uma vez, mas teriam que voltar para pegar o resto. Max concordou. Eles jogaram alguns galhos na fogueira e pensaram que iriam descansar um pouco e começar a trabalhar, mas de repente, pessoas saltaram dos arbustos. Max não entendeu a princípio quem eram e até os tomou por turistas. Ou aqueles que descobriram que eles estavam procurando ouro e os seguiram. Mas eles não eram turistas. Ou caçadores de tesouros. Eram uns caras muito suspeitos. E um deles, para o desgosto de Max, parecia familiar. Peter era o homem que a cidade inteira odiava, mas a polícia, infelizmente, ainda não tinha provas suficientes para pegá-lo. Uma olhada em Stuart foi suficiente para que Max percebesse que ele estava avaliando a situação e parecia que eles tinham uma boa chance de 3 contra 2. Isso é bom. E então Peter lhe disse por que eles estavam aqui e Max ficou de queixo caído. Descobriu-se que a mãe de Max havia pedido dinheiro emprestado ao bandido e que ela havia lhe contado sobre a loteria, então ela estava seguindo Max porque havia decidido sequestrá-lo e mantê-lo como refém. Você nunca esteve sozinho, sorriu Peter. Bem, vou ter que levar você e seu amigo. Vamos comprar algo para ele também. Receio que você não encontrará ninguém disposto a pagar por mim, sorriu Stuart com tristeza. Então teremos que nos livrar de você, Peter deu de ombros. E no instante seguinte teria havido uma briga, mas como um raio, um puma saiu dos arbustos. Max ainda teve tempo de se maravilhar com o poder gracioso de seu voo. O animal saltou uma grande distância e desceu ao chão, dando uma patada na perna de um dos capangas de Pedro. O homem uivou de dor. Então, um tiro foi disparado. O puma se recuperou com um rugido. E Pedro e 2 de seus homens desceram correndo a montanha.
O puma. O enorme felino ficou imóvel, mexendo as orelhas e, obviamente, decidindo o que fazer e correr atrás de sua presa, que havia mostrado que podia resistir, ou ficar aqui, onde havia outra presa, talvez mais indefesa. E o puma escolheu a segunda opção. Lentamente, para que os músculos que se moviam sob o pelo sedoso pudessem ser admirados, ele se aproximou de Max Stuart. Fiquem quietos, disse Stuart. Não deem as costas para ele. Vou tentar chegar à caverna agora. Um incêndio. Ele deve ter medo de fogo. É a nossa única chance. Não, os dentes de Max que estavam rangendo de medo. Você não deve fazer isso. Eu prefiro. Eu tenho. Ninguém mesmo. Você é um idiota. Meus pais não se importam comigo. Eles não conseguem resolver seus próprios problemas, disse Max, desafiando desesperadamente o destino. E você? Estudo, carreira científica. Você tem mais motivos para sobreviver do que eu. E sem dar ao amigo mais tempo para argumentar, Max correu em direção à caverna. E, claro, ele perdeu. Nos momentos que se seguiram, várias coisas aconteceram. Em segundo lugar, Max pensou que não deveria ter mostrado as costas, mas que deveria ter mantido contato visual com a fera. Pela enésima vez em sua vida, sua impulsividade falhou. Em segundo lugar, Max sentiu o forte golpe de um corpo pesado e foi jogado no chão, mal conseguindo rolar para trás. Ele tinha ouvido em algum lugar que os gatos selvagens tentam chegar à garganta primeiro. Mas esse puma em particular mordeu de repente em algum lugar das costelas e a dor selvagem foi misturada com a mesma surpresa. Max tentou se debater. Então, ele viu um bastão em chamas brilhando atrás do puma que Stuart havia trazido da caverna e agora estava apenas tentando lutar com seu amigo. O puma rugiu e se virou para atacar o outro homem. Max não viu o que aconteceu, mas ele só percebeu que Stuart estava deitado e imóvel. Ele deixou cair a vara e o fogo se apagou. Ei, você! Max gritou a plenos pulmões. Estou aqui. O puma se virou. Devo estar alucinando, pensou Max, se a fera parece olhar de forma significativa e zombeteira, em vão você veio aqui, em vão você cobiçou o ouro que é amaldiçoado. Agora você se juntará àqueles que deixaram seus ossos aqui para sempre, perseguindo o ouro? E assim deve ser. Você está errado, e Max murmurou, observando o puma se aproximar lentamente, sem outra intenção a não ser terminar o que ele havia começado. Gato estúpido. Sussurrou o cara, e então? Ele perdeu a consciência. E, prestes a cair na escuridão, desejou apenas uma coisa, em que o apagão fosse profundo o suficiente para que ele não sentisse muita dor quando o puma lhe desse a última mordida, depois da qual tudo estaria acabado para ele. Max ficou muito surpreso por ainda estar vivo. Sim, ele estava definitivamente vivo. É verdade que ele não conseguia se mexer. Estava sentindo muita dor. E estava muito cansado. Além disso, parecia que a cada momento seu corpo era preenchido por um peso que, ao mesmo tempo, lhe dava um estranho alívio. O homem piscava com frequência enquanto os flocos de neve caíam em seu rosto. No alto do céu escuro, a lua estava brilhando. Mas também, por trás da cadeia de montanhas, o sol estava nascendo lentamente. Eles estavam aqui a noite toda. Eu sabia que o puma tinha ido embora. Por quê? Quem entenderia um animal selvagem? Talvez ele não se alimente de humanos ou decidiu que já tinha feito o suficiente e que eles estavam acabados de qualquer maneira? Max pensou no fato de que ele estava realmente acabando de uma forma muito estúpida. Afinal, eles haviam encontrado ouro. Isso poderia ter mudado muito a vida deles. Além disso, valia a pena reconhecer que seria uma descoberta histórica tão sólida. E agora, eles serão celebrados como as últimas vítimas do ouro amaldiçoado? Afinal de contas, certamente a passagem para a segunda caverna que eles haviam disfarçado tão mal seria descoberta. E então Max percebeu que realmente queria dormir.
Parecia que bastava mergulhar no sono salvador e não haveria mais frio nem dor. Haveria apenas paz. E antes que ele cedesse, pareceu-lhe que estava tendo alucinações novamente. Pois ele sentiu cães latindo e pessoas saindo de trás de árvores. Sentiu um homem inclinado sobre ele, apontando uma lanterna para seus olhos e ordenando que não dormisse, mas que ficasse com eles. Max encontrou um pouco mais de força para sorrir e ainda assim adormeceu. Alex e Naomi sentaram-se ao lado da cama de seu filho. O terceiro dia quase sem dormir. Os médicos disseram que era um milagre que os dois meninos tivessem tido uma sorte incrível pelo fato de o puma não ter atingido nada vital. Mas, é claro, eles ficaram muito abalados e muitas cicatrizes não puderam ser removidas. Os médicos também disseram que, se eles tivessem sido encontrados algumas horas depois, não haveria quase nenhuma chance de salvá-los. Max foi mantido sob analgésicos potentes e estava incrivelmente indisposto devido aos ferimentos e aos efeitos colaterais dos medicamentos potentes. Mas, finalmente, em um dia, os médicos anunciaram que ele estava se recuperando. Naomi e Alex praticamente não saíram do hospital, recusando-se a fazê-lo, apesar de os médicos terem dito que era melhor eles descansarem um pouco também. Mamãe, papai? O casal estremeceu ao ouvir a voz fraca do filho e cochilou um pouco. Filho! Naomi chorou novamente, agora de alegria, e correu para sua cama. Meu filho! Olá, filho, disse Alex, por impulso. Ela quis pegar sua mão, mas ele a amassou, qualquer movimento ou toque lhe causava uma dor aguda. Desculpe-me, disse Alex apressadamente, como está se sentindo? Vivo, ao que parece, Max sorriu levemente, mas então seu rosto se contorceu de ansiedade. Stuart. Ele também está vivo, está bem, está sendo tratado, disse Alex apressadamente. Você ficou perguntando sobre ele enquanto estava delirando. Achei que fosse ligar para seus pais, não para ele. Ele é meu melhor e único amigo de verdade, disse Max, pensei que você não precisasse de mim para nada. Você é um idiota. Disse Naomi. Nós o amamos muito, filho. Eles conversaram mais um pouco. Sobre o tratamento que seria necessário no futuro, sobre o que os médicos viam no futuro. Como você ganhou, você conseguiu? Perguntou Max com um sorriso. Bem, na verdade, Naomi olhou para o marido, Alex assentiu e ela decidiu contar como tudo aconteceu e como eles não apenas perderam o dinheiro, mas agora tinham que fazê-lo. Desculpe, provavelmente o momento foi ruim. Fui distraído da conversa por um homem conhecido, o policial Jerry, parado na porta da sala. Mas agora estou em um intervalo e pensei em passar por aqui e... Ei, garoto. Ele sorriu para Max. Você é um herói. Por que eu seria? Max ficou surpreso. Nem todo mundo consegue enfrentar um puma. Stuart é o único a ser elogiado. Se não fosse por ele, ele teria me comido, com certeza. Eu já falei com ele, Jerry assentiu. Você tem 1 minuto? Não vou aborrecê-lo demais, não é? Entre, disse Max, e Jerry entrou, puxando uma cadeira. Ele falou e disse que tinha ouvido o final da conversa com seus pais, e devo dizer que o pagamento da dívida de Peter certamente pode esperar agora. Pois aquele canalha foi preso. Seu homem, aquele que foi mordido primeiro pelo puma, ficou em tal estado que, enquanto os médicos faziam os curativos, ele vendeu seu chefe, como dizem, com todas as suas entranhas. E como ele apontou onde e como Pedro fazia seus negócios ilegais, onde guardava suas armas e algumas coisas ilegais, graças a tudo isso foi possível prendê-lo. Também conversamos com Stuart sobre o ouro, garoto, disse Jerry. Não se preocupe, ele está lá embaixo, está seguro. Que ouro? Não estou entendendo. Do que você está falando? Perguntou Naomi. Então seus pais não sabem o que você e seu amigo estavam fazendo e o que encontraram? Não, eu ainda não tive a chance de contar a eles. Max respondeu e não hesitou em contar a seus pais como Stuart havia compartilhado seus planos para encontrar o tesouro amaldiçoado. Ah, não importa.
Você está vivo. Não precisamos desse ouro. Ele é a razão do que aconteceu com você. Naomi chorou novamente. Não, mamãe, eu pessoalmente preciso do ouro, respondeu Max com sinceridade. Stuart nos explicou que você nos deve muito do que encontramos. Você é um homem de negócios, disse Jerry. Sou mesmo. Acho que você vai ficar várias dezenas de milhões mais rico nos próximos meses. Mas como você não tem seguro, precisa do dinheiro agora mesmo. De qualquer forma, o prefeito decidiu lhe dar uma esmola, por assim dizer. Portanto, fique bom e não se preocupe com nada. Tudo bem, descanse um pouco. Jerry estava prestes a sair da sala, mas voltou com um sorriso malicioso. A propósito, já há repórteres do lado de fora da clínica. Eles mal podem esperar para entrevistar os caras que não apenas neutralizaram os bandidos, mas também lutaram contra um puma. Mas eles não fizeram isso. Exclamou Max. Não há como parar as fantasias da mídia, garoto. Riu Jerry. Você e Stuart terão de se acostumar a viver como celebridades agora. Bem, tenha um bom dia. A propósito, quando você melhorar, os detetives virão vê-lo, eles precisam do seu depoimento no caso Pedro. Alex não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas, por alguma razão, ele não sentia alegria pelo fato de seu filho ser rico, nem qualquer esperança especial de que agora a vida de sua família mudaria. Muito. Ele só estava feliz pelo fato de seu filho estar vivo e bem. Bem, ele logo estaria saudável. E Alex tinha certeza de que Naomi se sentia da mesma forma. Desde o dia em que Max encontrou o ouro e o leão da montanha o encontrou, havia-se passado pouco mais de um ano. Em algum lugar distante, as montanhas estavam cobrindo a primeira nevasca e também estavam cobrindo a rua onde as casas de reboque estavam localizadas. Mas Naomi e Alex não podiam ver isso. Porque estavam a quilômetros de distância, na Flórida. Eles haviam se mudado para cá há pouco tempo, mas já se sentiam em casa? Aqui, seu filho havia comprado uma casa pequena, mas aconchegante. Nas proximidades, havia um gramado bem cuidado e um jardim de flores. Max, quando recebeu sua recompensa, revelou-se um filho capaz de perdoar todas as ofensas do passado e disposto a compartilhar generosamente com seus entes queridos o que recebeu. E ele também se revelou um garoto muito inteligente. Alex ficou surpreso com sua inteligência. No entanto, o próprio Max não era comprometido e dizia que Stuart o consultava em todos os assuntos. Max abriu um fundo fiduciário no nome de seus pais, e além da casa, deu a eles um carro. Alex e Naomi agora tinham dinheiro suficiente em sua conta para não trabalhar, mas planejavam encontrar algo para fazer para se manterem ocupados. E, seguindo o conselho de seu filho, eles começaram a se consultar com um conselheiro matrimonial. E não, o amor que eles tinham no início do casamento não voltou instantaneamente. Mas pelo menos o relacionamento não estava mais à beira do divórcio. Sinto sua falta, disse Naomi. Ela e Alex estavam sentados na varanda tomando chá da tarde e comendo torta de maçã. Isso é normal, eu acho, disse Alex. Ele é um menino grande. Ele deveria fazer sua própria vida. Ele não queria admitir, com um sentimentalismo tão bobo, que também sentia falta dele. Porque Max decidiu se tornar um historiador e se matriculou em uma universidade em um estado distante. Ele disse que havia encontrado sua vocação nas montanhas e planejava passar a vida estudando a história dos primeiros colonizadores da América. E, embora Alex e Naomi não concordassem totalmente com sua escolha, mas, e o que eles poderiam fazer? O que eles poderiam fazer? Eles só podiam aceitar a escolha do filho, desejar-lhe sorte e agradecer ao destino por tudo ter dado tão certo no final.